Bem, irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez no domingo, às 15 horas, dando início ao nosso programa de hoje, 15 de junho de 2025. O tema é o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto, marcadores proféticos se reverberam no meio da igreja. O texto que nós vamos conversar hoje um pouco é Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Mas antes eu queria apresentar a vocês o diácono O Anderson Braga, Igreja de Jardim Miriti. Obreiro Nivaldo Bermond Fajoli, da Igreja de Jardim Miriti. Isso. Pastor de lá? Pastor José Antônio. Isso. Dá um abraço dele pela gente, tá? Amém. Podemos começar? Amém. Podemos sim. Primeira pergunta, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8 e 9. Qual a diferença entre a razão e revelação, considerando a operação do Espírito de conhecimento ou revelação? Nós temos uma jovem Isa, de Caicó, e também temos a Sara, uma senhora chamada Sara de Chapecó. Nós vamos assistir os vídeos, depois vamos voltar com você, tá, Anderson? Amém. No verso 9 nós lemos: aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Aqui nós temos a razão, que é todo o conhecimento que vem do homem, o seu ponto de vista, os seus pensamentos. A razão está contida na obra criadora, que tem um início e tem um fim, e é uma verdade relativa, que muda de acordo com as circunstâncias. Já no verso 8 nós lemos: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Aqui nós vemos a revelação, que é o resultado da operação do Espírito de conhecimento. Somente através da operação do Espírito Santo é que o homem pode conhecer os mistérios contidos na palavra. E isso só é possível porque o Senhor ele abriu essa porta, que é Jesus. A revelação ela não depende de uma conjectura humana, mas ela é uma verdade absoluta que está contida na obra redentora. A paz do Senhor Jesus. A revelação está no verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Nós só alcançamos a revelação quando entendemos que não conseguimos abrir essa porta pela nossa força, mas pelo Espírito Santo de Deus, como diz em Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só o Espírito Santo de Deus consegue nos revelar o Senhor Jesus, pois ele é a chave de Davi. E a razão no verso 9. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. A religião, ela não tem a revelação, por isso ela usa a razão, que vem da obra criadora. Ela não consegue falar do Senhor Jesus, pois ela não tem o Espírito Santo, ela não tem a vida. Ela tem o nome de que vive, mas ela está morta. Como Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, verso 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, eles falam das coisas dessa vida. Promovem shows para mexer com as emoções humanas, falam sobre prosperidade, mas esquecem do principal, o Senhor Jesus. A vida eterna que Ele nos dá. A paz do Senhor Jesus. Então, Anderson, vamos lá. Nós vimos aí a resposta da Isa, uma resposta básica, e vimos aí a Sara, né, que praticamente ilustrou todos os versículos da Bíblia. Vamos lá, o que você tem a falar? Essa diferença, né, entre razão e revelação ela é muito importante para a igreja, somente nessa última hora, porque durante toda a história, e a palavra nos mostra isso, a razão e a revelação não estão em confronto, né? E fazendo uma rápida diferença entre elas duas, o pastor Leite usa uma frase que diz assim: a revelação é a descoberta de um mistério, né? Então o homem, quando ele descobre esse mistério, ele descobre que há essa porta que ele pode entrar por ela, ele encontra a revelação. E a razão é tudo aquilo que emerge desta vida, certo? Então isso está sempre em confronto na nossa vida, na vida da igreja, na vida do servo do Senhor. E quando nós entendemos e conseguimos discernir, nós conseguimos então andar por esse projeto, que é o projeto da salvação. Tá. A frase do pastor Geresti, você falou, é de um livro dele, não é? Sim, um daqueles estudos que ele coloca sempre no final do seminário, né? Assuntos e tópicos diversos. Sim. Bom, então vamos lá. Então a razão é uma verdade relativa. Isso. Não é isso? Né, Nivaldo? Isso mesmo. E a revelação é uma verdade absoluta. Qual a diferença entre uma e outra? Se a gente for falar sobre relativa e absoluta, a razão a gente pode contestar. Sim, com certeza. Hoje você vê na sociedade
alguém diz uma frase. Uhum. Amanhã alguém pode contestar e essa frase não ser mais uma verdade. Mas quando você fala das coisas que são da eternidade, ela está acima, a revelação está acima de qualquer contestação. Se nós formos pegar um texto aqui da Palavra do Senhor e encontrar uma base bíblica sobre isso, em João 3, a partir do versículo 31, a palavra diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aqui, João Batista ele estava respondendo a uma questão que os próprios discípulos dele haviam levantado. Por quê? O Senhor Jesus já está batizando e está levando a muitos. E você, o que vai fazer? E aí ele diz que, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, importa que a revelação esteja acima, que aquilo que é do homem fique escondido, fique na terra. Porque daqui ela não transcende, quando a revelação ela transcende. Existe uma frase, né, Anderson, que uma mentira dita diariamente, ela vira uma verdade, porque ela pode ser contestada, não é isso? A verdade relativa é assim. Os filósofos, por que são relativos? Porque cada um tem uma diferença, não é? A religião é assim. Você tem um ponto de vista, você vai para cá, vai para... Mas a revelação não, né, Nivaldo? É a verdade absoluta, não é isso? Você não pode contestar, né? A razão, ela sofre as interferências humanas. Sim. Então, eu posso usar a minha razão, né, de acordo com aquilo que eu acho que vai facilitar alguma coisa. Essa razão, ela tem essa condição. A revelação não. Por ela ser absoluta, ela não sofre interferência nenhuma, porque ela é divina. Então ela confronta a razão do homem, a vida do homem aqui nessa terra aqui. Ela tem até seus valores. Sim. Ela tem seus valores aqui. Mas no campo espiritual, se tratando assim da salvação do homem, né, o retorno do homem para a eternidade, para andar nesse caminho que é a revelação, ela não tem nenhum valor, né? E o que importa para a salvação do homem é a revelação. E a revelação é absoluta porque ela não sofre interferência nenhuma. Ela é divina, o homem não tem nenhum poder sobre a revelação. E é ela que vai levar o homem de volta à eternidade. Amém. E é interessante isso que o Nivaldo abordou, pastor, porque há um texto em Coríntios que ele é muito citado nas nossas aulas de razão e revelação, principalmente pelo pastor Amadeu. E ele diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, o que não passa pelos sentidos do homem e o Espírito Santo revela esse mistério, é isso que é a revelação. Por isso que ela é absoluta. Porque não teve, como o Nivaldo disse, nenhuma interferência humana. Não há um achismo, não há um pensamento, mas é a descoberta do mistério que está na eternidade. E nós podemos também dizer o seguinte, né? A Sara, ela falou em Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, não é? A revelação, quando o Senhor revela, ela toca no coração da pessoa, a pessoa sente tranquilo. Já a razão não, né? A razão, normalmente, se você for falar sobre o mesmo exemplo, seria uma fofoca, né? Você vai falar de um problema de uma pessoa. Quando o Senhor toca, não é? O teu problema é esse, eu vou resolver. Mas na razão, não. Na razão vem de terceiros para... Não, e é interessante, pastor, porque nos nossos cultos nós temos muito essa experiência. Sim. Porque o Senhor concede dons espirituais, dons às vezes com pessoas que nós nem conhecemos, estão visitando a igreja pela primeira oportunidade, e o Senhor fala ao coração delas. Esses dias nós tivemos na igreja uma irmã, uma pessoa que chegou no culto, uma visitante, e ela já tinha até assistido alguns cultos online, mas chegou na igreja e o Senhor mostrou que naquele dia estava dando uma libertação a uma pessoa de vícios. E ela se identificou com esse dom e disse: olha, esse dom foi comigo, a partir de hoje eu estou liberta, eu quero me batizar. Então, como o pastor Juliti também diz, né? Se o Senhor Jesus não se revelar, não tem salvação. Não. Se não houver essa revelação do mistério, aquilo que é do homem, ele não é anulado, mas a revelação ela vai e debilita a razão. Sim. Nós podemos também ver, né, Nivaldo, quantas vezes você está pregando como obreiro, né, como ungido, como diácono, como pastor, o Senhor revela sobre uma pessoa que vai estar... Um exemplo, né? A pessoa com vício. Com vício, né? Aí ela chega para você: quem é que falou para você que eu tenho vício? Isso aí
Isso Acontece, aí né? acontece no nosso culto. Acontece muito. Muito no nosso culto. Só quem tem esse poder, voltando a falar aqui, é a revelação. Sim. Isso que se chama revelação. É o conhecimento do interior da pessoa que está indo ao culto. Né? Exatamente. Então, nós não conhecemos, mas o Senhor revela para a igreja, olha, eu quero que você fale isso. Às vezes no culto profético, ali quando a gente se reúne, o Senhor até dá um dom espiritual e ele diz assim, olha, eu quero que cante esse louvor, porque hoje eu vou tocar nessa vida. No caso dessa senhora aí, ela tem um vício, mas canta esse louvor que eu vou operar na minha mensagem. Ou às vezes na assistência mesmo. Então, na razão nossa, se você olhar para a igreja, você não vai identificar os problemas. Não. Mas o Espírito Santo, isso é revelação. A razão não consegue isso, né? Só a não ser que alguém fale ou ela mesmo fale. A revelação ela mostra o que está oculto, né? Assim. A pessoa entrou sem se escondendo. Se você for perguntar, está precisando de alguma coisa? Não, está tudo tranquilo. Sim. Mas como é que você sabe que eu estou dessa maneira? Não, e é interessante esse exemplo, porque isso é bíblico também, né? A mulher samaritana com o Isso. encontro com o Senhor Jesus. Ela queria saber aonde eu vou adorar. Ela queria ter uma religião. Mas Jesus fala daquilo que estava no interior dela que ninguém sabia. Até o que mais? Que ela estava escondendo a quantidade. Ela estava escondendo né, o casamento, enfim. E até aquele que ela tinha que não era seu marido. Né? O Senhor revelou esse detalhe. Mas é justamente o que nós estamos falando. Se Jesus não se revelar, não tem salvação. Não tem. Interessante. Quer falar? Pode falar. Nesse detalhe aí da mulher samaritana, a gente observa o poder da revelação que norteia ali a razão. Ela falou, não, isso aqui, alguma coisa está diferente. Tem alguma coisa? Alguma coisa mudou. Normalmente, é igual a pergunta que o senhor fez. Como é que você sabe disso? Não, o Senhor revelou. Às vezes nem pergunta, nem né? Pergunta. Como é que você sabe? Nem pergunta. Porque a verdade, a revelação que é absoluta, ela já cuida. Aí você vê, vamos lá, o culto, né? O culto na revelação, o Senhor mostra do início até o final. Você já começa a operar no clamor, no hino de clamor, nos hinos em que as crianças cantam, mensagem e tudo isso. Já o culto na razão é o quê? É o espaço de show, o pastor é um showman, é os gritos, é aquilo que você sabe que não é do Senhor. E você vai ver no final quantas pessoas preferem a razão e deixam a revelação. O Senhor toca em uma e em vez de 30 que o homem toca. Então a grande diferença é essa. É por isso que no início nós falamos a respeito da diferença, né? Precisa saber discernir. Porque a revelação ela não mexe com a emoção do homem. Não. A revelação ela vai à alma. A revelação ela tem o objetivo de resgatar a alma do homem para transformação. E na razão, o homem, como o pastor disse, ele pode usar de diversos elementos para tentar tocar no coração, na emoção, quando a revelação ela vai direto na alma. E aí é incontestável. É como uma espada, né, que ela entra, penetra e muda a vida. E essa parte que o senhor tocou do louvor, do show, Sim. Coisa, então a gente vê hoje uma mudança muito drástica no culto, né? No culto, da religião. Isso, no culto lá da religião. Então, você olha assim, por exemplo, você não tem mais um púlpito, você tem aí um palco. Isso. Então, um palco ali para muita gente e tal. E a palavra que teria que ser a palavra revelada, ela passa a ficar na letra, só a letra que é teologia pura. Isso, por aí vai, né? E o louvor, ele deixa de ser o louvor santo, embora ele é um louvor, mas ele, por não ter a revelação, ele passa a ser uma música. E a música, ela tem um grande poder de satisfazer um ambiente, ela tem um poder de trazer até alguma alegria momentânea ali, você se recordar, então mudar alguma coisa, mas só o louvor revelado é que pode mudar, tocar alma, como o Anderson falou. Exatamente. E nós vemos também, né, o Nivaldo e o Anderson, esse é o exemplo que vocês deram da senhora. O Senhor ali está abrindo a porta da eternidade para ela. E é interessante porque o texto de Apocalipse 8, ele faz referência justamente a essa porta, e a expressão é, e pus diante de ti. Ou seja, não é algo que vem do homem, vem da eternidade para o homem, né? Então essa porta, a porta que ninguém a pode fechar, como diz o texto. Então essa porta, que é Jesus, ela abre a possibilidade de você entrar na revelação.
né? E quando você entra na revelação, você descobre esse mistério. Amém. Podemos ir para a segunda pergunta? Amém. Nós vamos lá. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, comparado com Apocalipse 2, verso 9, qual a semelhança da ação da sinagoga de Satanás em Esmirna e Filadélfia? Nós temos Gustavo Carneiro, de São Gonçalo, e Tiago Moraes, de Belém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta número 2, nós podemos dizer que em ambas as cartas, tanto de Esmirna quanto de Filadélfia, a operação dessa sinagoga de Satanás é a mesma, que é a falsa doutrina de salvação pelas obras. Porque a doutrina do Senhor era de salvação pela graça por meio da fé. É isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, do capítulo 2, no versículo 8. Já esses, eles vão introduzir uma doutrina de que o homem pode ser salvo pelas suas obras. E isso já ficava evidente na carta de Judas, no versículo 4, que diz: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, trazendo uma doutrina em que a graça de Deus ela não era mais predominante. O que era predominante era o que o homem fazia, as suas obras, a sua bondade, a sua caridade. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. A semelhança está na falsa doutrina de salvação pelas obras e em oposição à doutrina da salvação pela graça por meio da fé, como nós vemos em Efésios capítulo 2, verso 8, onde diz que seremos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós podemos entender ainda melhor quando nós percebemos que a parábola ligada à igreja de Esmirna é a parábola do joio e do trigo. Ou seja, a sinagoga de Satanás ali, ela lança o joio no meio do trigo. É uma doutrina que parece verdade, mas ela não tem conteúdo de salvação. Ou seja, é a mesma salvação, mas só que é pelas obras e não pela graça. E quando nós olhamos para a parábola da igreja de Filadélfia, que é da pérola de grande valor, pelo espírito de revelação ou conhecimento, nós percebemos que agora ali os falsos judeus, que se dizem judeus, mas mentem, eles vão apresentar outras pérolas, outro caminho para a salvação por obras. Mas o Espírito Santo revela que o único caminho para a salvação é a pérola de grande valor, o Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão. Bem, nós vimos a resposta do Gustavo, que já está quase toda semana ele separa um vídeo separado para a gente, e do Tiago lá de Belém. Mas vamos lá, o Divaldo, o que você pode nos falar sobre a diferença entre a sinagoga de Satanás, a ação da sinagoga de Satanás em Esmirna e Filadélfia? Aqui a gente, olhando aqui essa pergunta, como o Gustavo falou, quando você a salvação pela graça, né, pelas obras, você ter a salvação pelas obras, você pode interferir, você pode colocar os seus conceitos, sim, aquilo que você acha que é correto, né? Então você não precisa da fé para fazer essas obras, porque você já tem né, você olhar a necessidade de alguém, você querer fazer aquilo pelas obras, você pode fazer isso, mas a salvação pela graça, você precisa da fé. Então, você não precisa de fé para poder fazer essas obras de caridade, você fazer, né, o bem, o outro. Isso é até bom, mas para a salvação não conta. Agora, a graça, você só consegue fazer as obras pela fé. Então, é a fé que você recebe e ali você vai fazer sem nenhum interesse, se você está sendo observado, se você vai ser elogiado ou não. Das obras, geralmente, quando você faz as obras, a salvação, você trabalha a salvação pelas obras, é porque você precisa se projetar, você quer um reconhecimento. É o recurso individual, né? É individual. Agora, pela fé, não. Nós temos um exemplo disso aí, não é? Do jovem rico. O jovem rico, é verdade, pastor, porque ele
ele vai até o Senhor Jesus e faz uma pergunta: o que farei, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E olhando assim, ele tinha até uma boa intenção. Jesus disse para ele que ele não era necessário guardar os mandamentos, era necessário ter uma vida ali segundo, né, aquilo que o Senhor já havia falado no Velho Testamento. E ele disse: olha, eu tenho guardado isso desde a minha meninice. E o Senhor disse para ele: ainda falta alguma coisa. Ou seja, a salvação não é simplesmente você obedecer certos conceitos, né, viver em harmonia com a sociedade, mas falta alguma coisa. Aí Jesus disse para ele: olha, vende o que tens e reparte aos pobres. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para ele é que ele precisava se desprender das coisas desta vida, dos valores desta vida, que através dele você não alcança a salvação, para que você possa alcançar a vida eterna. E é interessante porque, como o Manivaldo falou, ali você alcança a salvação através da graça, e Paulo continua dizendo em Efésios, dizendo assim: não vem para que ninguém se glorie. A salvação não é para gloriar o homem, não é para dar valor ao homem, mas a salvação recebe a salvação aquele que dá valor ao sacrifício do Senhor. Aquele que glorifica Aquele que glorifica o sacrifício do Senhor. Até porque o texto de João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi da vontade dele dar, não é da vontade do homem. E aí, quando você vê a salvação pelas obras, né, você vai por esse caminho, o homem ele não alcança a salvação. Mas eu queria voltar só à pergunta. A semelhança da ação da sinagoga de Satanás em Esmirna, qual foi? Ali em Esmirna era uma igreja que ela começava em Éfeso você tem o estabelecimento da doutrina. E Esmirna a igreja começa a viver. Tá, inclusive então, só um pouquinho. Qual era a doutrina que veio de Éfeso? Salvação pela graça. Pela graça. Então, lá a sinagoga de Satanás ele inverteu, querendo o quê? Querendo colocar a salvação, a falsa doutrina, a salvação pela obra, né? Obra, exatamente. Pode continuar. Então, em Éfeso você tem o estabelecimento, né, da doutrina, em Esmirna você passa a viver, e quando a igreja começa a demonstrar, através do seu testemunho, que para ela tinha mais valor ela morrer por essa doutrina do que viver sem essa doutrina, né? E em Filadélfia você vê a semelhança porque, novamente, essa questão das obras é levantada, e em Filadélfia, através da revelação, através da descoberta do tesouro escondido, eles passam novamente a viver essa doutrina da salvação pela graça, não mais pelas obras, que ali no período da Idade Média, no período medieval, havia sido novamente introduzido na igreja. Entendi. É interessante também você ver sobre Filadélfia, sobre o tesouro escondido, né? A pérola de grande valor. Né? Essa pérola é tão grandiosa que não ultrapassa a obra. O homem tinha quem foi comprar, o que ele tinha? É verdade, a parábola diz que ele vendeu, quando ele achou, ele vendeu tudo que tinha por causa dessa pérola. Sim. Negociante. E ele vendeu tudo, cai lá em Mateus, né, sobre o rico, né, o jovem rico. Vendeu tudo, é a mesma coisa. O significado é o mesmo. É a troca dos valores, porque quando o homem ele caminha pela salvação pelas obras, ele dá valor àquilo que ele faz. Sim. E quando a salvação pela graça, você dá valor àquilo que Jesus fez por nós. Amém. Quer falar alguma coisa? A gente vê aí no jovem, né? A reação, são duas reações diferentes. O homem, quando ele viu o tesouro, eu preciso comprar essa pérola. Ele vendeu tudo. Ele fez aquilo, ele comprou mesmo. Né? Já o jovem não. Quando falou que ele tinha que vender tudo, a reação dele foi outra. Então aquele que é alcançado... Ele não quis a grande Ele não quis, né? Então quando você é alcançado pela graça, né, todos os seus conceitos caem. Então os valores agora passam a ser espirituais. Então você quer conhecer esse mistério, você começa... É uma nova criatura. Então você se desprende, né, de tudo que está ali te prendendo, que impede você de chegar a alcançar essa pérola, adquirir essa pérola de grande valor, você desprende daquilo, né? Agora já o mancebo, ele não quis, ele não vamos dizer que ele não entendeu,
Mas ele não quis essa terra como pastor. Ele não quis se Desde que desprender. ele preferiu o tesouro terreno, né? Isso. Exatamente. E aquilo, é interessante, que aquilo que é terreno, nós já somos criaturas, né? Nós somos servos de Deus, o homem natural, criação de Deus, da obra criadora. Ele está aí para ele construir o que ele quiser, aonde ele quiser construir, chegar onde ele vai chegar. Ele, por seu esforço próprio, ele consegue. Já o homem, cheio da graça, o Senhor vai dar aquilo, que ele faz qualquer coisa, mas ele não quer perder. Na realidade, a gente sempre vai bater naquele versículo, né? Que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem um outro também sobre a coroa, né? Então, nós vamos ver o seguinte, que o nosso desejo hoje não é terreno. Né? O tempo passa muito rápido. E é interessante, eu vou fazer uma observação muito interessante, porque na parábola você vê que houve alegria pela troca. Sim, sim. Quando o jovem rico, houve tristeza. A palavra diz que ele saiu triste. A salvação, ela gera felicidade. É como o hino das crianças, né? Você sabe que a salvação é sentir uma grande alegria que o mundo não conhece. É isso mesmo. Mas do jovem rico ele teve tristeza porque não houve salvação. Esse é o que a gente precisa entender que o nosso tempo hoje, ele é o tempo do arrebatamento, né? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Das pessoas quererem. A pergunta número 3, ela nos diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, letra B, o que caracterizou a fé na igreja de Filadélfia? Qual a aplicação para os nossos dias de hoje? Jovem Felipe Vaz, lá da região dos Lagos. Vamos assistir os vídeos e depois voltamos. Meus irmãos, a paz do Senhor, respondendo a pergunta número 3, o que caracterizou a fé na igreja de Filadélfia foi: entendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, o que caracterizou a fé ali foi guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor. Vale lembrar que a igreja de Filadélfia era uma igreja muito simples, conforme diz aqui, tendo pouca força. Era uma igreja simples, não era uma igreja que tinha bens materiais, uma igreja rica. Não, a grande experiência da igreja de Filadélfia, que era uma igreja simples, mas que era uma igreja fiel, que tinha guardado a palavra do Senhor. Em nenhum momento das situações que estavam acontecendo, ela negou o nome do Senhor. Da mesma forma, para nós também somos uma igreja muito simples. A igreja fiel, a igreja que subirá para a eternidade, é uma igreja simples. É uma igreja que não está preocupada em adquirir tesouros para esta vida. Conforme o discurso de Pedro e João na Porta Formosa ali, falando com o coxo, ele fala assim: olha, nós não temos prata nem ouro. A experiência da igreja fiel é essa: nós não temos prata nem ouro, não temos coisas para essa vida, porque a nossa alegria, a nossa maior esperança é saber que nós estaremos com o Senhor na eternidade. E não negaste o meu nome. Assim como a igreja de Filadélfia em nenhum momento negou o nome do Senhor, nós também, como servos, como participantes da igreja fiel, não devemos negar o nome do Senhor. E sim devemos perseverar todos os dias, unânimes, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque breve nós estaremos com o Senhor na eternidade. A paz do Senhor. O que você pode nos falar das respostas e qual é a diferença? O que caracterizou a fé na igreja de Filadélfia? Qual é a diferença? A aplicação profética. Amém, pastor. O que nos chama a atenção nesse texto é a expressão tendo pouca força. Isso nos mostra que, mesmo diante dos desafios que estão hoje, principalmente quando você olha para o mundo hoje, onde é uma crise de fé, na palavra nós encontramos o exemplo para que nós possamos vencer. Porque reconhecemos que nós também não temos muita força. Na nossa vida nós não temos isso. Mas quando nós guardamos a palavra, ou seja, entramos pelo caminho da obediência, nós seremos vencedores, nós poderemos vencer a oposição. E foi justamente isso que aconteceu em Filadélfia. Mesmo reconhecendo a sua característica de ter pouca força, ela guardou essa palavra. E a fé, ela justamente, como diz o pastor Juditi no livro que ele trata dos assuntos e tópicos, ele fala que a fé, ela transita no caminho da obediência. Né? Quando o homem ele guarda a palavra, obedece, ele alcança essa fé verdadeira que faz com que ele vença
toda e qualquer barreira que possa se levantar. E obedecer é difícil. Obedecer é difícil, mas é o mínimo que o Senhor exige do homem, né? O mínimo, né? O mínimo. Mas você falou em crise de fé. O que você pode falar sobre essa crise de fé? Quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, principalmente o cristianismo, nós vemos que existem 3 pontos que fazem com que o evangelho, né, o que é denominado evangelho hoje, ele esteja nessa crise. Cegueira profética, porque não há dons espirituais, o homem ele não consegue discernir o que está à sua frente. O distanciamento do Pentecostes, ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é uma doutrina que é evidenciada, os dons espirituais não estão em evidência. Na realidade, o homem não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. E diz que não existe, né? Alguns dizem até que não existe, eles levantam essa falsa doutrina. Já foram usados. Isso, e hoje, infelizmente, negam. E todos esses tópicos, né, esses assuntos, acabam fazendo com que o homem ele se distancie do Senhor, né? E haja essa crise de fé, essa crise religiosa. Hoje nós vemos que a fé ela está embasada em conceitos próprios, né? Você vê quantas pessoas hoje estão largando o Senhor. Então, por conceitos, por ideologia, por filosofia, né? Mudam a questão teológica, mudando o conceito dos textos, não é? E nós vemos o seguinte: Filadélfia era uma igreja, foi uma igreja que se separou. Ela dependia totalmente do Senhor. Não é isso? Era totalmente dependente, como nós somos hoje. Nós não estamos aqui falando de preparo para o arrebatamento da nossa cabeça, nós estamos falando embasados na palavra. E é a palavra que nos sustenta hoje, é a palavra que faz com que o homem, quando o homem ele encontra o profético, encontra a revelação, e até por isso, voltando um pouquinho na primeira pergunta, é importante que o homem faça justamente essa diferença entre razão e revelação, para que nós possamos alcançar a revelação e alcançarmos também o nosso grande objetivo, que é chegar na eternidade. E o justo viverá pela fé, diz a palavra do como Senhor. diz a palavra do Senhor. Nivaldo, quer falar alguma coisa? A gente observa, né, nessa igreja, mesmo no estado que ela estava, vivendo ali, naquele ambiente, vamos dizer, de muitas trevas, né, de muitas coisas, mas ela não abria mão da palavra, como antes colocou. O que vai nos levar, nós vamos ter que ter uma resposta à eternidade, aquela pergunta, né? Como vocês chegaram aqui, com sangue e a palavra. Então a palavra ela vai permanecer até aquele dia. E a gente observa que na igreja de Filadélfia, o homem, quando ele está fragilizado, não importa o estado que a igreja está, o servo do Senhor, não importa se ele está doente, se ele está bem, se ele está, né, como é a vida dele aqui, vai ser toda a vida cotidiana dele. Mas seja em qualquer situação que ele se encontra, com a fé que está no coração dele, ele tem sempre um louvor, ele tem sempre uma palavra. Às vezes é até comum no nosso meio para fazer uma visita a um irmão no hospital, e às vezes é comum a gente vai lá, vamos levar uma bênção lá para o irmão, acaba que aquele irmão que a gente sai de lá abençoado, porque é a fé que faz isso. E a diferença aqui da igreja aqui de Filadélfia é porque uma igreja que não tem dons espirituais, não tem um louvor revelado, não tem a doutrina da salvação, a doutrina do sangue de Jesus, é uma igreja que ela está em meio às trevas, né? Então, há um texto, uma palavra que se dá muito, a gente ouve no seminário, são os profetas das trevas, né? Então, está no escuro, tudo pode, né? Agora a igreja não, a igreja ela está na luz. Embora ela tivesse naquela situação ali em Filadélfia, mas ela tinha a revelação. Então o Senhor não olhou para a fraqueza dela, o Senhor olhou para a fé que estava, e é o que nos basta, né? Sim. Nosso coração está cheio de fé, a gente está, assim, a gente passa qualquer situação na nossa vida, né? E no final de tudo que a gente vai chegar lá, não importa como nós chegaremos, mas nós chegaremos com louvor. É interessante que Filadélfia era totalmente dependente em tudo do Senhor. Não era uma igreja rica, sim, uma igreja pobre, mas dependia do Senhor. Nós hoje somos a mesma coisa. Nós não podemos fazer nada hoje sem a dependência do Senhor. Você não vai a lugar nenhum hoje
que você não, por conta própria, não é? Você não tem condição. A obra do Senhor ela só pode prosseguir a partir do momento que o Espírito Santo dá a direção. Sim. Né? Se o homem ele não buscar essa direção do Senhor, ele não alcança o objetivo. Ele não alcança. A única forma de nós alcançarmos é justamente através da revelação do Espírito Santo. Interessante que tem, mas o justo viverá pela fé. Algumas pessoas pegam essa frase e deturpam. Sim. Em viver pela fé, não é? Em depender dos outros, não vamos trabalhar porque nós estamos dependendo da fé, é por fé. Tudo é por fé. Mas a própria palavra diz que a fé ela não se materializa. Né? Justamente. A fé, ela vem, até um texto que foi citado aqui quando nós conversamos, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir? A palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento que você está ouvindo a voz do Espírito Santo e você caminha nessa direção, isso é fé. Né? Agora, você viver a fé de acordo com aquilo que é a sua percepção, a sua vontade, isso não é fé. Deixa de ser, né? Deixa de ser fé e passa a ser razão. Razão. E voltando também àquele... Não é o início livro... da primeira pergunta, né? E também voltando àquilo que o pastor Juditi citou no livro que eu falei aqui, ele diz o quê? Que toda fé na razão é toda razão sem fé. Toda fé sem razão. Sem razão. Então, exatamente, a fé, ela debilita a razão. A fé, ela tira a razão. Quando você coloca a razão, você anula o homem, né? Anula, né? A revelação anula totalmente o homem. E a fé nada mais é do que nos ajudar a revelação. Né? Amém? Amém. Podemos seguir? Amém. Agora, Anderson, nós vamos começar aquele período que a Sara gosta, a sua filha. Né? Verdade. Cantar. Nós vamos cantar com as crianças, intermediárias e adolescentes. Depois voltamos para entrar no período delas. Amém? Amém. Bem, as crianças cantaram, glorificamos ao Senhor por isso, né, Nivaldo? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. A frase que eu nunca esqueço é aquela que as crianças cantam e oram e o Senhor opera maravilhas. É verdade. A pergunta das crianças eu não vou fazer porque as mães, os pais, as próprias crianças já fazem, né? Nós temos a Elisa Nunes de Niterói, aqui pertinho de nós. Nós temos o Miguel Santos de Cabo Santo Agostinho e a Alice de Petrópolis. A Alice é filha da Débora, que trabalha na fazendinha. Nós conhecemos muito bem. Ela faz o feijãozinho tropeiro lá. Amém. Amém? Vamos assistir o vídeo, depois voltamos com você falando alguma coisa sobre os vídeos, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. Elisa, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor? Ela não negou o nome de Jesus! e se fortaleceu pelo Espírito Santo! Amém. A paz do Senhor. Jesus! A igreja de Filadélfia não negou sua fé, reconhecendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, pois o espírito de fortaleza estava presente em toda a sua caminhada. Apocalipse capítulo 3, versículo 8.
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8b, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor. Ela não negou o nome de Jesus, mas confessou que Jesus é o único Salvador. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Anderson. Alguma coisa que você tenha a falar sobre as crianças? É muito bom, né, ver as nossas crianças aprendendo, né, e principalmente vendo as famílias em casa, Sim. as mães, os pais ensinando aos filhos. Isso é a maior herança que você como pai pode passar para o seu filho, né? E vendo a Elisa já com essa tenra idade, mas mesmo assim já estudando a palavra do Senhor juntamente com a mãe, Miguel, adolescente, já estudando a palavra do Senhor, certamente daqui a pouco vai ser um obreiro na casa do Senhor, né? Oramos por isso e ficamos muito felizes. Daqui um pouco é jovem, eles adolescentes já. É verdade. Tem a Alice também lá de Petrópolis. Eu queria deixar um recado para a mãe da Elisa. Não se preocupe, irmã, pela ela estar agitada. Isso é normal, isso é de criança. Mas grava sempre o vídeo dela. É muito bom a gente incentivar isso. Miguel, grava de novo, tá? Você já é um parceiro nosso. A Débora, quando gravou a Alice, né? A resposta direitinha, né? Arrumadinha. Nós glorificamos muito ao Senhor por isso. É isso? Verdade. É o resultado da oração, né? É o resultado da oração. E você tem uma filha que gosta de orar, né? É verdade, pastor. Às vezes a gente até fala com ela assim, ó, pega um pouquinho mais leve no tempo, né? Mas ela vem do meu coração e a gente... Então mas não faz isso, tá? Não, sim, deixa ela orar, porque o Senhor está colocando. Ela vai orar pelo pastor Zé Antunes, vai orar pela igreja, pelas crianças também, né? Isso. Deixa ela orar. Orar é bom. Com certeza. Deixa de fazer bagunça. Vamos então à pergunta da classe de acessibilidade. Também não vou fazer porque já fazem as perguntas. Nós temos o intermediário Miguel Teles, de Juiz de Fora, e nós temos a jovem Sabrina, de Belo Horizonte. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. A paz do Senhor, Jesus. Miguel. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, o que aconteceu com a igreja de Filadélfia que tinha pouca força, mas guardou a palavra do Senhor? Vamos responder? Poder. A igreja de Filadélfia não negou o nome de Jesus. Ela disse que Jesus é o único Salvador. O Espírito Santo ajudou a essa igreja a ser forte. Isso. A paz do Senhor Jesus. Lendo o texto que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, na parte B, que nos diz assim: Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nos é revelado que o que aconteceu com a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas guardou a palavra do Senhor, foi não negar o nome do Senhor Jesus, o seu único e suficiente Salvador, o único caminho e mediador entre Deus e os homens. Pois ela se lembrou do ensino que o Senhor deu para instruir os seus discípulos, que está no texto em Mateus capítulo 10, verso 33, que nos diz assim: Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. E ela se lembrou também da promessa que o Senhor fez à igreja de Sardes, que está no texto em Apocalipse capítulo 3, verso 5, que nos diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Miguel, muito boa resposta, né? Volta a gravar, é muito bom nós participarmos com essa classe de acessibilidade, que nós estamos começando a entender, né? Principalmente, eu já estou na terceira idade, né? Eu lembro muito bem disso. Falar com os idosos, ajudá-los. Né? Às vezes a gente pensa que a acessibilidade é somente o surdo. Não, não é. Vai muito além, tá? Nós queremos glorificar o Senhor por vocês terem a oportunidade de gravar. Nosso programa está encerrando. Nós temos algumas considerações.
Envie as participações, né, Nivaldo? Isso mesmo. Que você não envia, né? Eu envio. Toda semana. O vídeo não. O vídeo vai gravar. Enviar o vídeo. Avisa o pastor Zé Antunes para incentivar a igreja a gravar os vídeos. Isso é muito bom. Dá um incentivo aos jovens, aos adolescentes, às crianças e também, caso tenha acessibilidade lá, não sei se tem. Nosso canal do YouTube já ultrapassou 1.500.000. Vamos chegar a 2 milhões. Vamos incentivar, pedir o pessoal para ativar as notificações. Rede social. A gente sempre pede, dá o like. O programa está terminando. Vai lá, dá o likezinho, diz que está ok. Isso incentiva muito o YouTube a nos dar outros recursos. Lembrar também, né? São os 3 Cs. Quais são, sabe? Curta, compartilhe. Isso. Curtir, compartilhar e comentar. Curtir é o joinha, compartilhar. Pega o link desse programa, passa para outras pessoas, utiliza, Anderson, e você, aquela relação de trabalho que vocês têm, né, do Zap, passa para todo mundo ver e pede para... E comentar, lá no chat tem um comentário. Pode comentar, não tem problema nenhum. Daqui um pouco em Jardim Meriti vai ter um culto, né? Às 19 horas e às 20 horas no YouTube. Outra vez, utilizar a questão do WhatsApp. Manda o link do culto, porque é uma evangelização. É verdade. Amém? Domingo estaremos juntos de novo, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.